Fala turma, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês duas formas de se produzir nanopartículas de sílica fluorescentes para que vocês possam utilizar isso em revelações de impressões papilares latentes, ou seja, impressões digitais. E se ficar alguma dúvida, vocês podem consultar o material que eu vou enviar no grupo do WhatsApp ou colocar aqui nos comentários que eu vou responder a você, tá? Então eu trouxe dois métodos aqui, tá? O primeiro deles é o método de Stauber. É um método um pouco mais caro, porém menos trabalhoso, tá? Do que o método 2 que eu vou passar para vocês na sequência. Ele é um processo sol-gel, com utilização de um organocilano como fonte de silício. Mas por que eu preciso de uma fonte de silício? Para que eu tenha blocos de construção para fazer a nanopartícula, porque é uma nanopartícula de silício, né? E um dos compostos mais utilizados é esse daqui, ó, é o TEOS, que é o tetraetil ortosilicato ou tetraetoxicilano, tá? Então ele nada mais é do que um tetraalcóxido, 4 alcóxidos, ligado a um silício, que é um metalóide, que pode ser chamado também de um organometalóide. Em um mesmo meio reacional você adiciona o TEOS, água, que é o solvente, né, que será também um reagente, porque é uma reação de hidrólise, tá? E um pouquinho de álcool, que pode ser o IPA, álcool isopropílico ou etanol, para promover a solubilidade entre esses dois aqui, ó, o TEOS e a água. E um ácido ou uma base, porque nós vamos fazer uma hidrólise catalítica, que será uma hidrólise ácida ou uma hidrólise básica. Particularmente eu já fiz essa reação e eu utilizei um ácido, utilizei ácido clorídrico como catalisador. O trabalho que eu vou enviar para vocês, ele foi feito em meio alcalino, onde eles utilizaram hidróxido de amônio. Os dois funcionam tranquilamente. E o objetivo disso daqui, dessa hidrólise, é para formar esses grupos aqui, que são os grupos silanóis. Por que eu quero esses grupos silanóis? Para na sequência já ocorrer a condensação entre diferentes silanóis, né? Para formar ligações silício, oxigênio, silício e formar uma rede dessas ligações, né? Então você forma uma rede tridimensional de siloxanos nas 3 dimensões, altura, largura e profundidade, e você tem a formação de uma partícula esférica, uma nanopartícula, que nesse caso aqui, nesse procedimento aqui, você consegue uma nanopartícula de 30 nanômetros. Beleza, essa nanopartícula já tem fluorescência? Ela não tem fluorescência ainda. O que eu posso fazer para resolver isso? Eu posso utilizar, por exemplo, esse composto aqui. Ele é um outro organosilano, tá? Porque eu tenho uma cadeia carbônica aqui ligada a um silício, né? A um silano. Então ele é um organosilano que pode ser chamado também de organometalóide. Outra coisa interessante e fundamental que esse composto tem que ter são hidroxilas ligadas ao silício, que são silanóis. Porque quando começar a reação de condensação, não somente os silanóis provenientes do TEOS vão entrar nessa condensação, mas os silanóis provenientes também desse organosilano que tem um composto fluorescente. Esses silanóis vão se ligar com esses silanóis também e vai dar origem a isso daqui, ó, tá? Que é a nanopartícula, vamos chamar assim de funcionalizada. Beleza, posso utilizar um outro composto fluorescente? Pode, só que vocês têm que se atentar ao seguinte: antes da condensação teve uma reação de hidrólise, que é uma hidrólise que foi ácida ou alcalina. No meu caso eu fiz uma ácida e eu me atentei se ele sofria uma hidrólise ácida. Se a região que participa da fluorescência ali, ou de certa forma, se ele sofrer uma hidrólise, isso vai prejudicar a fluorescência e lá no final nós vamos ter uma nanopartícula sem fluorescência, então não terá fundamento todo esse processo aqui. Então eu tenho que ter aqui um composto fluorescente que seja estável em meio ácido e em meio básico, e em meio aquoso também, né? Nesse caso aqui temos estabilidade nessa cadeia carbônica aqui. Por exemplo, esse grupo amida aqui, não é fácil quebrar uma ligação amida. Para você quebrar uma ligação dessa aqui, você precisa de 1 molar de ácido sulfúrico e mais de 80 graus Celsius e deixar o negócio reagir, tá? É uma ligação bastante estável e tem um fundamento químico, né? Então vamos lá, eu encontrei um trabalho onde o pessoal aplicou essas nanopartículas, tá? As nanopartículas feitas através desse método, inclusive eles utilizaram esse composto fluorescente também. Então vai dar pra gente entender certinho o que aconteceu aqui. Bom, então eles testaram em 4 superfícies diferentes: vidro, madeira, aço inoxidável e filme de polietileno. Beleza, como isso funcionou? Um dos autores, ele se voluntariou, ele passou o dedo assim no rosto, né, onde a gente tem muitas glândulas sebáceas, né, que produz lipídio, essas gorduras, né? E utilizou isso para fazer a amostra, né, a amostra da IPL. Beleza, fez essa amostra, eles aplicaram as nanopartículas sobre essa amostra, tiraram o excesso com um ar fraquinho, né, não soprando com a boca para não jogar umidade, e tiveram esse resultado aqui. Esse primeiro resultado aqui se refere a uma
IPL que foi produzida no primeiro dia, e nesse mesmo dia eles aplicaram o pó que eles produziram, tá? Então eles tiveram um resultado excelente, olha só. Esse resultado aqui, ele tem um bom contraste, tá? E tem o contraste graças à fluorescência também, né? E ele tem uma boa cobertura, tá? Por que essa boa cobertura? Porque as nanopartículas são muito pequenas, elas são de 30 nanômetros, então elas conseguem entrar em todos os espaços pequeninos que tem ali entre as linhas da digital. Beleza, essa outra amostra aqui, ela se refere a um ensaio que eles fizeram da seguinte forma: eles criaram a digital, a IPL, e 30 dias depois eles aplicaram o pó fluorescente para ver o resultado que daria. Por que eles fizeram isso? Porque acontece de, às vezes, os procedimentos, as diligências policiais ocorrerem semanas, meses depois da ocorrência dos fatos, tá? Então eles já pensaram nisso, né? Tiveram essa sacada, só que eu acho que eles poderiam ter feito 30, 60, 90 dias, sabe, para ter uma noção melhor do que acontecia. Se eles não mostram o resultado, pode ser que eles fizeram e o resultado não ficou bom. Mas para 30 dias ainda manteve boa parte da cobertura e do contraste, o que é bom, né? É um resultado relativamente bom. Complementando, né, a parte de fluorescência, o comprimento de onda ideal para excitação dessas nanopartículas aqui é na região do UV, do ultravioleta, tá? Então eles usaram uma lâmpada de 360 nanômetros para absorver a energia da luz, e a luz que essa partícula emite, né, a emissão dela é em 440 nanômetros, que é na região do azul, na região do visível. Por isso que a gente vê essas partículas na cor azul, tá? Isso pode ser trabalhado para ter uma outra cor, pode ser trabalhado. Você pode trabalhar com compostos que emitem coloração na região do vermelho, do amarelo, do verde. Então vamos lá, vamos para o segundo método, né? Esse segundo método aqui, ele é um método mais barato, tá? Ao meu ver, ele é mais barato e mais promissor, na verdade, porque, cara, você usa casca de arroz para fazer ele, tá? Só que ele dá um pouquinho mais de trabalho. Então vamos entender como é que ele funciona. Nele se usa casca de arroz como fonte de sílica, tá? O que é sílica? É dióxido de silício. A casca de arroz, além de ser uma fonte de diferentes compostos orgânicos, como por exemplo a celulose, a lignina também você consegue extrair da casca de arroz, ela também é rica em compostos inorgânicos. E cara, é nesses momentos que eu fico pensando assim, que o Brasil, né, sendo um dos maiores produtores de arroz do mundo, né, na verdade, né, ele produz mais de 12 milhões de toneladas de arroz por ano. Então isso é muita coisa. E a casca de arroz, né, a casca de arroz, ela pode conter até 15% em massa de dióxido de silício, tá? Então, olha só, se você fizer os cálculos, isso vai dar mais de 50 mil toneladas de dióxido de silício produzido por ano como resíduo só na casca de arroz. Tá? Então toda essa fonte de silício e esses procedimentos para a produção de nanopartícula para usos forenses, né? Eu não falo assim, os peritos criminais estão sem pó revelador, mas acontece de faltar. Não se tem um estoque nacional de pó revelador para que os peritos de todos os estados trabalhem tranquilamente, né? Então parece que a conta não fecha. Então vamos entender como é que funciona a síntese, né, dessas partículas aqui. A síntese, pessoal, olha só, a síntese ela é feita através da casca de arroz, né, como nós comentamos. Primeiramente ela passa por um processo que é de purificação, tá, onde se elimina tudo que não é dióxido de silício. Essa purificação ela é feita através de um procedimento termoquímico, tá, para eliminar tudo que não é sílica. Então nessa etapa aqui são feitas primeiramente lavagens, né? Lavagens de soluções alcalinas, soluções ácidas, é feito secagem também, calcinação a mais de 700 graus Celsius para eliminar tudo que é orgânico, né? Então é um processo de purificação, e o que fica ali, a grande quantidade que fica ali é o dióxido de silício. Se consegue aí um dióxido de silício com mais de 99% de pureza, e no final essas nanopartículas elas são precipitadas, tá? Então tem um processo ali que envolve hidróxido de sódio, tá? Então eles precipitam essas nanopartículas e no final eles liofilizam para tirar todo o solvente, tá? Então no final eles conseguem chegar a uma nanopartícula de 200 a 400 nanômetros. São nanopartículas relativamente maiores do que o método 1, e isso certamente implica nos resultados durante a aplicação nas impressões papilares latentes, tá? Mas olha que legal, cara. Para essas partículas aqui, dá para ligar alguns compostos coloridos e fluorescentes de uma forma bem mais prática. Alguns pesquisadores da Malásia fizeram um trabalho, olha só, onde eles extraíram diferentes corantes naturais, tá? Por exemplo, eles fizeram extrações
da cúrcuma para obtenção da curcumina. Olha só que interessante. E eles não se deram o trabalho de ligar a curcumina e os demais corantes que eles utilizaram nos trabalhos deles às nanopartículas que eles produziram. Não houve reação química para ligar os corantes, né, fluorescentes na nanopartícula que eles produziram. Então, como eles fizeram isso, né? A primeira coisa que eles fizeram foi dispersar, tá? Foi dispersar a nanopartícula em etanol, tá? Então, eles fizeram ali, deixaram em agitação o etanol, adicionaram a nanopartícula e adicionaram também o pigmento, tá? Esse pigmento que é a curcumina. Eu tô colocando a curcumina aqui só para vocês terem um exemplo, só que o trabalho ele usa mais de 6 corantes. E adicionaram também amido de milho. Coloquei a maisena só para dar um tom de comédia aqui. Beleza, e eles deixaram isso em agitação vigorosa por um tempo, né? Que é uma mistura heterogênea. E depois dessa agitação, eles deixaram a solução parada e evaporando naturalmente, tá? A temperatura ambiente. Ou seja, o corante ele não foi ligado covalentemente às nanopartículas. O que aconteceu foi só a secagem do solvente do etanol, e então o pigmento e o amido foram se concentrando e se depositou na superfície da nanopartícula, tá? Se eles fizessem uma microscopia eletrônica, eles veriam o aumento do tamanho dessas nanopartículas devido à adsorção do amido e do pigmento na superfície. Então, olha só, avaliando os resultados deles, né, nas revelações das impressões papilares latentes, o melhor resultado que eles obtiveram foram com a curcumina, dentre todos os corantes que eles utilizaram, tanto os naturais quanto os sintéticos. Então a curcumina ela apresentou a melhor fluorescência, tá? Uma fluorescência mais forte, mais intensa. E como a curcumina tem uma absorção máxima ali de 420 nanômetros, que é no azul, depois que eles aplicaram esse pó revelador na impressão digital, utilizaram a lâmpada azul que emite luz entre 420 a 470 nanômetros. Esse é o experimento que eles fizeram, tá? E para obter uma boa emissão ali no laranja em 590 nanômetros, isso faz muito sentido, né? Porque você fornece grande quantidade de energia bem no comprimento de onda que ele absorve mais. Então, quando os elétrons forem excitados e retornarem, você tem uma quantidade maior sendo excitada e voltando para o estado fundamental. Então, mais luz será emitida e mais contraste será dado à impressão papilar latente. Então isso é fantástico, tá? Tem que ser bem pensado esses experimentos. Ela foi também ainda o único corante que não se degradou ao longo de um ano, e de fato a curcumina é um dos corantes naturais mais estáveis que tem, diante a alteração de diferentes fatores, como por exemplo a temperatura, o pH. A curcumina ela é bem estável. Então vamos ver o que deu na revelação deles, né? Eles aplicaram a nanopartícula aqui sobre a digital e obtiveram esse resultado aqui, tá? Aqui eles estão emitindo uma luz no comprimento de onda azul, tá, em 420 a 400 nanômetros, mais ou menos. E a emissão, ela é em 590 nanômetros, aproximadamente, de uma cor meio alaranjada, assim. O contraste, ele tá muito legal, então o contraste tá bacana, só que a cobertura, ela não tá muito boa, porque nós temos partículas muito grandes. Então, eram partículas de 200 a 400 nanômetros, e depois da sedimentação ali, da adsorção de amido e corante, com certeza isso aumentou um pouco. Então, nós temos uma menor superfície de contato nessas partículas para que elas entrem certinho nos buraquinhos ali. Assim, eu acho que esse resultado poderia ser melhorado se eles tivessem conseguido, por exemplo, reduzir o tamanho dessas partículas. E existem diferentes métodos para isso, né? Então, agora eu penso, cara, isso foi feito com casca de arroz, curcumina e amido de milho. É tudo que tem ali no mercadinho da esquina. Se for produzir em larga escala, o preço disso tudo reduz bastante. Então, se você vai calcinar, você já calcina por batelada. Se você vai fazer extrações, já faz extrações por batelada. Você consegue produzir um material forense, né, de caráter forense, para todo o Brasil, utilizando curcumina. Ele durou mais de um ano sem perder eficiência, né, sem degradar o composto. Seria uma alternativa muito inteligente aí para quem está envolvido no meio forense, tá? Para quem tem acesso aí aos centros de pesquisa e desenvolvimento, porque utilizar casca de arroz, curcumina e amido de milho é uma forma barata e inteligente de promover recursos para os peritos criminais trabalharem, né? Garanto os procedimentos detalhados que eu vou enviar para vocês no grupo do WhatsApp, tá, pessoal? E qualquer dúvida pode deixar no comentário, e até o próximo vídeo.